Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro dos Provérbios, 21º encontro. Trabalhar Provérbios, capítulo 8, versículo 22 a 36. Ouçamos nossa leitura. Javé me produziu como primeiro fruto de sua obra, no começo de seus feitos mais antigos. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra começasse a existir. Fui gerada quando o oceano ainda não existia, e antes que existissem as fontes de água, fui gerada antes que as montanhas e colinas fossem implantadas. Quando Javé ainda não tinha feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando ele fixava os céus e traçava a abóbada sobre o oceano, eu aí estava. Eu me achava presente quando ele condensava as nuvens no alto e fixava as fontes do oceano. Quando punha um limite para o mar, de modo que as águas não ultrapassassem a praia. E também quando assentava os fundamentos da terra. Eu estava junto com ele como mestre de obras. Eu era o seu encanto todos os dias e brincava o tempo todo em sua presença. Brincava na superfície da terra e me deliciava com a humanidade. Portanto, meus filhos, me escutem. Felizes aqueles que seguem os meus caminhos. Obedeçam à disciplina e vocês se tornarão sábios. Não a desprezem. Feliz o homem que me obedece, vigiando todos os dias em minha porta, esperando na entrada de minha casa. Quem me encontra a vida e goza do favor de Javé. Quem me perde se arruína a si mesmo, pois todos os que me odeiam amam a morte. Esta é a nossa leitura que nós vamos trabalhar hoje. Versículo 22. Javé me produziu como primeiro fruto de sua obra, no começo de seus feitos mais antigos. Temos que lembrar que a sabedoria e a Torá, a lei, fazem a mesma referência. Quando fala sabedoria, a grande sabedoria de Deus está na Torá, na observância da lei. Quando fala do Torá, está falando da sabedoria. Vemos a superioridade da sabedoria sobre as demais coisas. Isto se deve à origem da sabedoria, que é anterior a todas as outras coisas criadas. A sabedoria é o primeiro fruto da criação, quando Javé se utiliza dela durante a criação. É o primeiro fruto, o primogênito no início do seu caminho, princípio e modelo. Vemos uma confirmação divina que o próprio Deus concebeu e levou a cumprimento diante de seus olhos, e o exemplo mais perfeito e imutável da ordem de que se pode imaginar, isto é, a criação, foi realizada pela sabedoria, por meio da sabedoria. A sabedoria foi o primeiro fruto da ordem divina da criação, é o fruto mais antigo de toda a criação. No judaísmo, a sabedoria se refere, como eu dizia para vocês, à Torá, que é modelo ideal da criação. A sabedoria era o princípio inerente a toda a obra criada, e que Deus, de forma providencial, se relaciona com aquilo que foi criado. Versículo 23. Fui estabelecida
desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra. O texto grego diz: desde a eternidade, desde o princípio, foi colocada como fundamento da criação. O texto hebraico acrescenta: da terra. A sabedoria procede de Deus e precede, isto é, anterior ao mundo. Posterior a Deus e anterior ao cosmos criados é a sabedoria. A sabedoria é inferior a Deus e superior ao mundo, a terra. A terra aqui é mencionada antes do oceano, diferente daquilo que vemos em Gênesis 1. Assim, a sabedoria foi entronizada, ungida, como princípio de toda a criação realizada por Deus, por meio da sabedoria. A sabedoria é estabelecida por Deus desde a eternidade e é princípio da fundação de todo o criado, de todo o cosmos. Versículo 24. Foi gerada quando o oceano ainda não existia e antes que estivessem as fontes de água. Foi gerada quando o oceano ainda não existia e antes que existissem as fontes de água. Antes da terra, a sabedoria foi gerada quando não existia o abismo, o oceano. A compreensão da sabedoria gerada vem expressa neste versículo. O abismo, oceano subterrâneo, de água doce, é de onde vivem os mananciais, de onde vêm os mananciais e fontes da água. A origem dos mananciais e fontes da água vem desse abismo. Eis o Espírito da sabedoria divina que pairava sobre o abismo, como o Espírito de Deus pairava sobre as águas antes da criação. Versículo 25. Foi gerada antes que as montanhas e colinas fossem implantadas. As montanhas e colinas foram implantadas nas profundezas das águas, onde foram colocadas suas fundações. Antes que tudo isso acontecesse, a sabedoria foi gerada, antes que fossem colocadas montanhas e colinas nas profundezas da água. Existiam as águas do abismo e acima delas são colocadas as montanhas e colinas. Versículo 26. É claro que nós temos que ver que a cosmologia, a visão de mundo daquela época não corresponde à nossa visão de mundo hoje. Versículo 26. Quando Javé ainda não tinha feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Aqui trata dos primeiros fragmentos que compõem o mundo, segundo os antigos. A tradução hebraica diz: enquanto Javé não tinha feito ainda a terra, casa e os exteriores, nem o início do pó da terra. O pó da terra refere-se aqui à terra de Israel. A terra e os exteriores referem ao mundo civilizado. E o início do pó da terra, Adão. Também pó da terra se identifica com a terra santa, que deriva da palavra teflim, que significa condimento. A Israel vem dada todas as coisas boas, enquanto as outras terras foram abençoadas em umas coisas e faltando outras. A sabedoria antecede as civilizações e a Israel, quando não tinha ainda sido nada criado. Versículo 27.
Quando ele fixava o céu e traçava a abóbada sobre o oceano, eu aí estava. A sabedoria, como também vemos no livro da Sabedoria 9, versículo 9, revela que ela estava presente no ato criador. O que Deus fez foi estabelecer um limite. Deus traçava a abóbada celeste sobre o oceano, impondo o limite. A sabedoria se fazia presente quando Deus assim criava o céu. Quando Deus estabeleceu, pois, os céus, a sabedoria, a Torá, lá estava, visto que foi criada antes. Quando Deus desenhou a abóbada, o círculo da terra sobre a água, para fixar um limite, que não deveria ser cruzado. Versículo 28. Eu me achava presente quando ele condensava as nuvens no alto e fixava as fontes do oceano. A sabedoria, como eu disse, a Torá, criada antes de todas as coisas, estava presente quando Deus estabeleceu o mar. As nuvens pesadas pela carga de água se mantêm no alto porque Deus as mantém. As águas celestes correspondem, de outro lado, às águas subterrâneas, Deuteronômio capítulo 11, versículo 11. Neste versículo estão a referência às águas superiores e às águas inferiores de Gênesis capítulo 1, versículo 7. A criação significa fixar fronteiras, formas, limites e restrições. Terra e água foram sujeitos aos ditames da sabedoria. Versículo 25. Quando punha um limite para o mar, de modo que as águas não ultrapassem a praia, e também quando assentava os fundamentos da terra. O mar vinha delimitado por litoral e praias. O mar se viu forçado a obedecer às ordens divinas. A terra foi colocada em alicerces. Deus assim designa aos elementos seus lugares. Deus designa aos elementos seus lugares, para que o mundo passasse do caos a uma ordem. Versículo 30. Eu estava junto com ele como mestre de obras, eu era o seu encanto todos os dias e brincava o tempo todo em sua presença. A sabedoria, a Torá, estava junto de Deus quando realizava sua obra de criação, colocando ordem ao caos. Diante da obra realizada, a atividade criadora era uma brincadeira, um desfrute, revelando o caráter lúdico e de atividade artesã da criação. Uma liberdade criativa, prazerosa, onde resplandece o estético, a beleza. A beleza também sempre acompanhado do bom. A sabedoria, como mestre de obras, se coloca aqui como arquiteto, onde a sabedoria traça um plano como assistente ativa de Deus no trabalho da criação. Era como uma criança que brincava diante do Pai. A sabedoria se alegrava com a criação. Versículo 31. Brincava na superfície da terra e me deliciava com a humanidade. A sabedoria vem identificada com a permanência do Espírito no meio dos homens. Ela era a companheira ativa de Deus, a manifestação animadora, alegre de sua solicitude, da solicitude divina para com os filhos de Adão. A sabedoria deleitava com os seres humanos, que podem conhecer e se alegrar com a própria sabedoria, meditar sobre ela,
agir sobre ela na vida humana enquanto vive. Versículo 32. Portanto, meus filhos, me escutem. Felizes os que seguem meus caminhos. A exortação aqui para os filhos de Israel. São bem-aventurados aqueles que seguem os caminhos da Torá, da sabedoria. Após ter demonstrado ser a sabedoria o fundamento da criação universal, os filhos de Israel são chamados a conhecê-la e retê-la na vida. Versículo 33. Obedeçam a disciplina e vocês se tornarão sábios. Não a desprezem. Novamente, a exortação aos filhos de Israel. Que eles saibam ouvir a disciplina, a obediência. E terão como fim o se tornar sábios. A disciplina aqui é a observância à Torá. Em primeiro lugar, se deve ouvir a disciplina moral e com ela se alcança o temor divino. Daí se está apto para aprender a sabedoria. A disciplina moral é anterior à sabedoria, visto que somente pelo temor de Deus, pela disciplina moral, é que nós podemos, então, humildes, nos tornar sábios. Versículo 34. Feliz o homem que me obedece, vigiando todos os dias em minha porta, esperando na estrada de minha casa. Aqueles que têm um caminho, têm uma casa. Por isso é preciso seguir a sabedoria da Torá e esperá-la na porta. Não basta escutar o anúncio, se deve agir. A sabedoria é fonte da vida, da felicidade. Assim se torna bem-aventurado aquele que obedece à sabedoria. A vigilância diária para entrar na posse da sabedoria, isto é, na casa. A sabedoria vem aqui descrita como porta. Também vem descrita como casa. O ser humano deve esperar diariamente nas entradas até o momento que a porta se abre para aprender com ela. A sabedoria se abre pela porta para que se entre na casa, que é a própria sabedoria. Versículo 35. Quem me encontra, encontrou a vida e goza do favor de Javé. Ao encontrar a sabedoria, Deus lhe é a favor, porque ela vai gozar dos favores divinos. Ao encontrar a sabedoria, encontrou-se a verdadeira vida. Versículo 36. Quem me perde, se arruína a si mesmo, pois todos os que me odeiam amam a morte. Nos versículos 35 a 36, vemos a conclusão com respeito ao dilema existencial morte-vida. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Uma vida onde Deus é a fonte, que se relaciona com o sábio, e uma morte para aqueles que não buscam a sabedoria, o que não levam a sério o estudo da Torá, a sabedoria. Seu destino, então, será a morte. Este é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.